Se arrependimento matasse, eu não estaria aqui para contar essa história. Meu nome é Rita da Conceição Alves. Tenho 71 anos nas costas. E cada uma dessas rugas no meu rosto guarda um pedaço de história que o tempo quis deixar marcado. Nasci e fui criada num povoado escondido entre as serras do sertão baiano. Gente simples, chão rachado e um céu que parecia conversar com a gente nas noites de lua cheia. Já vi muita coisa nessa vida. Já enterrei irmão, marido, amigos de infância. Já dancei forró no terreiro de casa. Já rezei terço de joelho sangrando. Já pedi a Deus para esquecer coisas que nem ele devia ter deixado acontecer. Hoje moro sozinha, numa casa de esquina, com cheiro de alecrim e café passado na hora. Meus filhos vivem longe, a maioria em São Paulo, correndo atrás do tal futuro melhor. Só quem fica comigo é minha lembrança. E às vezes, ela é boa. Outras vezes, ela é cruel. Mas tem uma lembrança, uma história que guardei por mais de 50 anos. E agora sinto que preciso contar. Porque a alma da gente, por mais calejada que esteja, também cansa de carregar segredos. Eu era moça, bonita até dizem. Cabelos pretos como asa de graúna, olhos puxados, riso tímido. Trabalhava na venda do seu Genésio e ajudava minha mãe com as roupas dos vizinhos. A vida era rotina e missa. Todo domingo todo mundo se arrumava. Sapato lustrado, vestido engomado, para ir à igreja ouvir o sermão do padre Inácio, um velho já cansado que falava mais dormindo do que acordado. A igreja era o coração do povoado. Tudo girava em torno dela. Casamentos, batizados, procissões. Era o nosso relógio, nosso consolo, nosso palco e nosso juiz. E eu era só mais uma moça de fé, tentando viver direito num mundo torto. Nunca fui de causar, nunca fui de olhar pro lado. Até que um dia, tudo mudou. Mas essa parte, ainda não. Antes de tudo, você precisa entender. Eu cresci com medo de errar. Medo de Deus. Medo do povo. Medo da minha mãe. O pecado era uma coisa que tinha forma, cheiro e nome. E mulher que errava. Virava assunto. E mulher que virava assunto. Deixava de ser respeitada. Naquele tempo, uma mulher não podia nem rir alto demais que já diziam que era oferecida. Quanto mais amar alguém que não podia amar de volta. Mas isso eu aprendi depois. Hoje, sentada nessa cadeira de balanço, olhando as sombras dançando no chão da sala, eu me pergunto, e se eu tivesse dito não? E se eu tivesse desviado o olhar? E se eu tivesse ido embora antes? Mas não fui. E é por isso que eu tô aqui, porque tem histórias que não morrem com a gente. Elas precisam ser ditas, para quem tiver coragem de ouvir. Você tem coragem? Então escuta. Porque essa história começa com fé, mas termina com fogo. Antes do fogo existia a brisa. Antes da culpa, havia paz. E antes de tudo, havia um povoado chamado Santa Efigênia, do Monte. Era pequeno, mas cheio de alma. Uma rua principal, 2 igrejas, a velha de pedra e a nova de cimento. Um açougue, uma venda, uma escola de 2 salas e um coreto onde a banda tocava dobrado nas festas de São João. O chão era de terra batida. A poeira vermelha dançava no vento como se tivesse vida. As casas eram baixas, com parede caiada e telhado de barro. Às 6 da manhã, o cheiro de café invadia as ruas. Às 7, o sino da igreja já estava chamando para a primeira missa. E ao meio-dia, era a hora do almoço e da Ave Maria, no rádio da cozinha. Lá, todo mundo se conhecia pelo nome e pelo passado. Não dava para esconder nada. Se alguém espirrasse,
Do outro lado do povoado, no minuto seguinte, já tinha uma tia dizendo que era gripe ou castigo. Minha família era o que se chamava de família direita. Meu pai, João Batista, homem de fala mansa e coração grande, era alfaiate. Costurava ternos para noivo e batina para os padres. Minha mãe, Dona Celina, era lavadeira. Lavava roupa para fora e lavava a alma da gente com oração. Meus 2 irmãos foram pro exército. Eu fiquei. Sempre fui mais caseira, mais calada. Preferia ouvir do que falar. Ajudava a mamãe a bater sabão, estendia lençol nos arames, coava café com pano limpo e fazia pão de milho no forno de barro. Tínhamos poucos luxos. Um rádio grande que ficava em cima de um móvel com toalhinha de crochê e um espelho oval na parede da sala. As noites eram de lamparina e conversa. A gente se sentava na calçada, contava história, via a estrela cadente e sonhava com a capital. E os domingos? Os domingos eram sagrados. Acordávamos cedo. Mamãe passava ferro no vestido floral, passava brilhantina no cabelo dos meninos e me dizia sempre: Rita, a mulher que respeita a Deus é respeitada por todos. Eu acreditava, com fé de menina. A missa era o ponto alto da semana. A igreja antiga, com bancos de madeira escura, cheirava a vela e incenso. As janelas de vitral coloriam a gente com luz azul, vermelha, dourada. O padre falava e a gente escutava como se fosse Deus falando direto com a gente. Depois da missa, o povo se reunia na pracinha para conversar, tomar caldo de cana e comer bolo de fubá. As moças andavam em grupo, os rapazes assobiavam de longe, tudo num respeito que hoje parece coisa de filme antigo. Era uma vida simples, mas havia beleza em tudo. No cheiro da roupa recém-lavada, no som da chaleira apitando no fogão de lenha, no vento que passava por entre os coqueiros e fazia as portas baterem, na risada solta das crianças correndo descalças na rua. Era ali, nesse mundo pequeno, que eu me sentia segura. E era dali que eu nunca imaginei sair. Naquela época, tudo parecia certo. Tudo tinha lugar. A fé organizava a vida. A reputação era uma armadura. E a honra era mais importante que qualquer desejo. Mas a vida tem uma mania estranha de bagunçar tudo quando a gente menos espera. Ela não manda recado. Ela chega como quem vem ajudar. E quando a gente vê, já tá no meio da tempestade. Ainda lembro do cheiro da cera no chão da igreja. Do gosto do doce de leite que mamãe fazia nos domingos. Do barulho da palha estalando no fogão a lenha. Foram os últimos dias de paz. Porque pouco tempo depois, veio ele. E nada mais foi como antes. Se essa história tá tocando alguma memória aí dentro, deixa teu gostei aqui embaixo, comenta de onde você tá assistindo e se inscreve no canal. Porque o que vem agora vai abalar as estruturas. Ele chegou numa tarde nublada. Era fim de agosto e o vento soprava do sul com cheiro de chuva e de coisa nova. As nuvens estavam baixas, o céu meio branco, e o povoado parecia parado no tempo, como sempre foi. Na pracinha, os velhos jogavam dominó debaixo do pé de jamelão, e as crianças gritavam correndo em volta do coreto. Eu estava na venda, ajudando o seu Genésio a arrumar os potes de balas coloridas no balcão, quando ouvi o primeiro burburinho. Chegou o novo padre! Vem da capital, dizem. Jovem. Dizem que é bonito. Bonito? Padre? Aquilo já me deu um calafrio esquisito. Coisa que a gente não nomeia, mas sente. Uma inquietação. Uma sombra leve passando por dentro. Olhei pela janela e vi o jipe velho do bispado estacionando em frente à igreja. De dentro, desceu um homem alto, magro, com batina preta e chapéu na mão. Pele clara demais para aquele sol. Do sertão. Os cabelos bem penteados, o rosto sereno. Mas o que me prendeu
foram os olhos. Olhos fundos, escuros. Olhos que pareciam já saber demais. Ele sorriu ao cumprimentar o povo. Um sorriso firme, mas delicado. Não era como os padres, que conhecíamos. Tinha algo no jeito dele que misturava autoridade e gentileza, como se cada palavra fosse medida antes de sair da boca. Padre Miguel. Esse era o nome dele. Tinha vindo substituir o velho Padre Inácio, que havia sido transferido por causa da saúde frágil. Diziam que Miguel era estudado, que tinha vindo da capital formado em seminário grande. Falava bem, sabia latim e gostava de conversar, de visitar as casas, de ouvir as pessoas. No primeiro domingo em que celebrou a missa, a igreja estava lotada. Gente até do povoado vizinho veio ver o Padre Novo. Quando ele subiu ao altar, o silêncio caiu como uma bênção. A voz dele era como água limpa em pedra quente. A fé, meus irmãos, não é ausência de dor. É presença de sentido. Eu gelei. Ninguém nunca tinha falado assim por ali. Ele não lia o sermão. Ele falava olhando nos olhos como se conversasse com a alma da gente. As mulheres suspiravam. Os homens cochichavam. E eu... não sei explicar. Eu abaixava os olhos quando ele passava. E, ao mesmo tempo, sentia como se ele soubesse exatamente quem eu era. Como se me enxergasse por dentro. Lembro de um momento específico. Era uma segunda-feira. Tarde calma. Eu levava roupas da minha mãe para entregar na casa da professora Noêmia. Quando passei pela frente da igreja, ele estava varrendo as folhas secas do pátio. De batina ainda, mas com as mangas dobradas. Viu-me, sorriu e disse: "Boa tarde, moça Rita." Meu coração parou. Ele sabia meu nome. Respondi com a voz engasgada: "Boa tarde, padre." Ele continuou varrendo como se nada tivesse acontecido. Mas ali nasceu alguma coisa. Um tremor pequeno. Um fio invisível. Depois disso, ele passou a aparecer mais. Na venda, na escola, nos grupos de oração. Sempre cordial, sempre respeitoso, mas sempre presente. Nos encontros da juventude, ele falava sobre vocação, sobre escolhas, sobre o amor que renuncia. E cada palavra caía em mim como se fosse dirigida só para mim. Às vezes eu pensava que era vaidade minha. Mas havia momentos em que ele me olhava. E eu sabia que não era só vaidade. Era algo que vinha dele também. Um silêncio carregado. Um cuidado exagerado. Um não dito que dizia demais. As senhoras da igreja diziam que ele era um anjo enviado. Os rapazes achavam ele estranho, reservado demais. As moças olhavam de canto. Fingiam devoção, mas estavam curiosas. E eu tentava rezar mais. Mas cada vez que fechava os olhos, era o rosto dele que me vinha à mente. E é aí que começa a se perder. Quando a oração vira desejo. Quando a fé vira dúvida. Quando o altar vira abismo. O povoado ainda era o mesmo, mas dentro de mim, tudo começava a mudar. A paixão, quando é proibida, nasce como erva entre rachadura, escondida, teimosa e faminta de sol. Depois que Padre Miguel chegou, eu comecei a viver num campo invisível. Era como andar num terreno minado. Cada gesto, cada palavra, cada respiração podia revelar o que eu não queria admitir, nem para mim mesma. Ele não fazia nada que se pudesse dizer impróprio. E ainda assim, tudo nele me puxava. O modo como ele colocava a mão no peito ao rezar. O jeito como falava baixo com os idosos. Ajoelhava perto das crianças. Ouvia sem pressa. Era um padre, mas era homem. E eu era mulher. Foi nos encontros do grupo de jovens que os olhares começaram a durar mais do que deviam. Ele falava de escolhas, de renúncia, e eu o escutava como se cada palavra fosse um apelo secreto à minha alma.
Certa tarde, no salão paroquial, ele organizava os papéis das inscrições para o retiro espiritual. Me chamou até a mesa. Rita, você poderia ajudar com as listas? Você é cuidadosa, confiável. Eu sentei ao lado dele, sem coragem de levantar os olhos. Ele me passou um papel. Nossos dedos se tocaram sem querer. E o toque foi breve. Mas meu coração bateu como tambor em festa de santo. Ali, naquele instante, entendi. O perigo não estava em um gesto, mas na soma dos silêncios. A gente nunca se encontrava sozinho. Nunca trocava mais do que o necessário. Mas havia um fio invisível que esticava entre nós. E cada olhar apertava mais esse laço. Um dia chovia forte. O barro tomava as ruas. Eu fiquei presa na escola esperando a chuva passar. E ele chegou encharcado, vindo de uma visita a um doente. Trazia um guarda-chuva furado e um sorriso no rosto. Posso te acompanhar até em casa? Quis dizer não. Deus sabe que quis. Mas minhas pernas se moveram sozinhas. Caminhamos juntos, sob aquele céu cinzento. As poças d'água espirrando nos nossos pés. O guarda-chuva apertado demais para dois. Não falamos quase nada, mas o silêncio dizia tudo. Cada passo que dávamos juntos parecia empurrar meu coração mais perto do abismo. Na porta da minha casa, ele parou, me olhou e disse: tem dias que a fé é mais difícil, mas é nesses dias que ela vale mais. Eu não respondi, só assenti com os olhos ardendo. Naquela noite não dormi. Comecei a evitar os encontros, a mudar de banco na igreja, a chegar atrasada nos eventos da paróquia. Mas ele percebia. Num desses dias, ele me procurou no fim da missa. Rita, fiz algo errado? Eu quis gritar. Fez sim! Fez meu coração sair do lugar. Fez minha fé estremecer. Mas eu menti. Não, padre. Tá tudo bem. E saí antes que ele visse as lágrimas escorrendo. Na vila, as pessoas começaram a notar meu silêncio. Minha mãe dizia que eu andava estranha. As vizinhas perguntavam se eu estava doente. Mas como explicar uma febre que não dá febre? Uma dor que não tem nome? Era paixão, mas disfarçada de devoção. Era desejo, mas escondido sob véu de oração. Eu rezava. Pedia a Deus que tirasse aquilo de mim, que me limpasse por dentro, que me devolvesse a paz que eu tinha antes de conhecer aquele olhar. Mas Deus às vezes silencia. E o silêncio dele parecia dar mais espaço à minha queda. A fé que antes me sustentava, agora me feria. A Bíblia que antes me guiava, agora me acusava. E o altar, que antes era abrigo, agora era muro entre nós. Padre Miguel continuava sendo o mesmo aos olhos de todos. Reto, respeitável, carismático. Mas comigo havia hesitação. Havia um brilho contido. Havia cuidado demais. A gente se amava com os olhos. Se tocava com palavras neutras. Se feria com ausência. E nesse entrelaçar de almas sem corpo, de vontades sem voz, eu fui perdendo o chão. É estranho dizer, mas o pecado começa muito antes do toque. Começa quando a gente dá espaço para ele morar. Dentro. E eu tinha lhe dado morada. O povoado seguia seu ritmo. Mas dentro de mim, o tempo já não passava igual. Eu contava os dias pelos encontros. E cada vez que via aquele homem, aquele padre, o mundo parava por segundos que pareciam eternos. Gente nunca se beijou, mas foi nesse não beijo que eu já sabia que estava perdida. Já viveu um sentimento que ninguém podia saber? Então você entende o peso do silêncio. Curte esse vídeo, escreve aqui nos comentários se já passou por algo assim e se inscreve para seguir comigo porque a queda tá logo ali na curva. Há noites que o tempo não apaga, noites que o silêncio ainda lembra, noites que mesmo 50 anos depois ainda voltam com cheiro, com cor, com gosto
Era uma noite quente, abafada. Daquelas que o vento se esconde e os bichos da mata cantam alto. A cidadezinha estava em festa. Era a véspera da celebração de Santa Luzia. O povo todo ocupado com bandeirolas, ensaio da procissão, comida no salão da igreja. Eu estava na cozinha do salão, ajudando as senhoras a enrolar bolinhos de chuva. Mãos na massa, coração apertado. Ele estava por perto, como sempre, supervisando as decorações, sorrindo, falando com todos. Mas, de vez em quando, me olhando. Aquela noite já pesava no ar. Era como se o mundo inteiro soubesse que algo estava prestes a acontecer. Terminei meu serviço e fui sair pela porta lateral, escapando do calor e da multidão. O céu lá fora estava carregado. O tipo de céu que segura a chuva e o pecado com a mesma força. Caminhei até a lateral da igreja, onde ficava o pequeno Jardim das Roseiras, um canto que quase ninguém ia à noite. Foi lá que ele me encontrou. Eu ouvi os passos primeiro, depois a voz. Rita! Virei devagar. Ele estava sem batina, com a camisa branca aberta no pescoço, os olhos mais escuros do que nunca. Eu tentei evitar isso, ele disse. Fiquei calada. Minhas mãos suavam. Meu peito parecia pequeno demais para o que eu sentia. Você sabe o que está acontecendo, não sabe? Eu sabia. Claro que sabia. Era como um rio represado que começa a trincar a parede. A cada encontro, a cada olhar, a cada palavra contida. A represa rachava. E agora, a água estava ali, prestes a romper. Tentei falar, mentir, dizer que não. Mas minha voz me traiu. Sei, ele se aproximou. Devagar, como se me perguntasse com os passos se podia continuar. E eu não recuei. Isso é errado, ele sussurrou. É, respondi. Mas nenhum dos dois foi embora. O toque veio como um sopro. Primeiro, a mão dele sobre a minha. Depois, os olhos procurando permissão no silêncio dos meus. E então, o beijo. Não um beijo apressado, roubado, pecaminoso. Foi um beijo triste, inevitável. Um beijo cheio de culpa antes mesmo de acontecer. O mundo não parou. Mas dentro de mim, algo se partiu. Sentia o cheiro do sabão que ainda estava nas minhas mãos. O calor da noite misturado com o frio na espinha. A textura da camisa dele. O gosto salgado das lágrimas que escorriam sem aviso. Foi breve, mas foi profundo. E depois, o silêncio. Ficamos ali, olhando um para o outro como dois condenados que sabiam a sentença. Ele recuou um passo, passou a mão no rosto, respirou fundo. Isso não pode acontecer de novo, Rita. Balancei a cabeça, mas minha alma já estava marcada. Eu não vou conseguir esquecer. Sussurrei. Nem eu. Nos despedimos sem palavras. Ele voltou para dentro da igreja. E eu andei pelas ruas vazias até minha casa, sem sentir os pés, sem ver as portas, sem saber se era real ou sonho. Naquela noite, não dormi. Sentei no chão do meu quarto, com o rosto nas mãos. Rezei, mas minha oração não passava do teto. Sentia vergonha, medo e, ao mesmo tempo, um vazio, como se algo tivesse nascido e morrido ao mesmo tempo dentro de mim. No dia seguinte, ele celebrou a missa como se nada tivesse acontecido. A homilia foi sobre o arrependimento de Pedro, sobre negar Jesus 3 vezes. Eu chorava por dentro em cada palavra. E ele não me olhou uma vez sequer. A partir daquela noite, tudo mudou. O povoado continuava o mesmo. Mas agora eu andava com o peso do que não podia contar, do que não podia ser. Carregava o beijo como se fosse cruz. E não era só isso. Algumas semanas depois, meu corpo começou a mudar. A alma da gente sente antes do corpo confirmar. E meu corpo
Começou a mudar como terra antes da chuva. Atraso, enjoo, um cansaço que não combinava com a minha idade de moça. No início neguei, rezei mais forte, tomei chá amargo de folha, de arruda. Mas a verdade, como água em telha velha, sempre encontra uma brecha para entrar. Eu estava grávida, do padre. Naquela tarde em que tudo aconteceu, eu morri um pouco. Mas foi ao ver o traço no meu ventre crescendo que eu descobri o que era morrer por dentro em silêncio. Não contei a ninguém. Nem a minha mãe, nem as amigas, nem a Deus em voz alta. Eu apenas suportei. Cada manhã era uma batalha entre a mentira que eu vestia e a verdade que me queimava por dentro. Ele percebeu. Claro que percebeu. Num domingo depois da missa, quando todos se dispersavam, ele me parou discretamente na lateral da igreja, onde o vento soprava mais forte e as palavras voavam menos longe. "Rita, você está..." Ele perguntou, os olhos fundos, a voz quebrada. Assenti com a cabeça e baixei os olhos. Não tive forças para dizer em voz alta. Ele empalideceu, passou a mão nos cabelos. Olhou para o chão por um tempo que pareceu eterno. Meu Deus! Foi tudo o que ele disse. Não houve promessa. Não houve proposta. Só um silêncio cheio de desespero. Ele me olhou como quem pede desculpa por existir. Depois, se virou e foi embora. A partir daquele dia, nunca mais me procurou. Soube por outros que semanas depois, pediu transferência. Disseram que era por motivos de saúde. A saúde da alma dele, talvez. Ou o medo do que poderia acontecer se ficasse. E eu? Fiquei. Com a barriga crescendo. Com o povo cochichando. Com minha mãe perguntando o que eu não podia responder. Tentei esconder o máximo que pude. Vestidos largos. Sorrisos forçados. Mas a barriga foi aparecendo como verdade que ninguém mais conseguia ignorar. Minha mãe me olhou nos olhos uma noite com a voz firme. "Quem é o pai, Rita?" E eu... menti. Disse que tinha sido um moço da cidade vizinha. Um erro. Um engano. Ela chorou. Me abraçou. Disse que eu tinha estragado minha vida, mas que ainda assim me amava. A vergonha foi meu travesseiro por meses. O povoado inteiro virou espelho. Todo mundo sabia. Ou achava que sabia. Me tornei assunto nas esquinas, nos bancos da praça, nas confissões, entre velhas. Uma vizinha, Dona Nair, me chamou para conversar. Era viúva, sem filhos, e morava sozinha. Me ofereceu um quarto em sua casa no povoado vizinho. Disse que, às vezes, fugir é a única forma de recomeçar. Aceitei. Fugi de madrugada com 2 malas e um coração em pedaços. Deixei para trás o nome, a história, o altar. E fui dar à luz ao meu filho longe de tudo o que me conhecia. O parto foi difícil, mas ele nasceu forte. Moreno, olhos escuros, silencioso como o pai. Dei-lhe o nome de João Miguel. João como meu pai. Miguel, como o homem que me deixou. Naquela cama simples, com meu filho no colo e lágrimas nos olhos, eu fiz um voto com Deus. Se o Senhor me deixar criar esse menino em paz, eu nunca mais volto atrás. Nunca mais procuro. Nunca mais conto. Cumpri. Reconstruí a vida com tijolo de silêncio e cimento de oração. Mas toda vez que eu olhava para os olhos do meu filho, eu via o altar, e o pecado, e a bênção. Me conta aqui nos comentários. Você acredita que Deus pode transformar a dor em recomeço? E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. O que vem a seguir é força nascida da ferida. Não sei ao certo quando deixei de ser moça para virar mulher. Só sei que foi com um menino nos braços e um mundo novo diante de mim. A vida em Monte Azul, o povoado vizinho onde me escondi, era ainda mais simples que em Santa Efigênia. Menos gente
Menos olhares, mas também menos mãos. Tudo ali dependia da força dos braços e da disposição da alma. Consegui um quartinho nos fundos da casa de Dona Nair, aquela viúva que me acolheu como filha. Era pequeno, mas limpo, com janela voltada para o nascente e um fio de esperança pendurado num varal. João Miguel nasceu forte. Não chorava muito, mas me olhava como se soubesse de tudo. Cuidar dele foi minha salvação. A maternidade não curou minha dor, mas me deu um propósito. A cada fralda lavada no tanque de cimento, a cada mamadeira improvisada, a cada madrugada, em claro, eu ia me reconstruindo. Trabalhei como lavadeira, cozinheira, faxineira, limpei chão de escola, lavei roupa de padre, passei uniforme de delegado. Nunca reclamei. Cada tarefa era um degrau. O povo de Monte Azul não fazia muitas perguntas. Isso me ajudou. Apenas diziam: Rita é trabalhadeira. E isso bastava. João Miguel crescia esperto. Gostava de livros. Aprendeu a ler cedo. E quando me perguntava sobre o pai, eu dizia: Você tem a mim. Deus sabe o resto. Ele nunca insistiu. Na escola era quieto, mas inteligente. Um dia a professora me chamou. Esse menino é diferente. Tem coisa grande para ele. Guardei aquilo no peito como medalha. Os anos passaram rápidos. Meu filho crescia, eu envelhecia. Mas a vergonha, essa não me dominava mais. Eu aprendi a andar pelas ruas com a cabeça erguida. Aprendi que a dignidade não vem de onde você caiu, mas de como você levanta. Comecei a costurar nos tempos livres. Fiz vestidos de noiva, fardamento de escola, roupa de festa junina. As moças vinham me procurar. E eu, entre ponto e ponto, ensinava a elas o que a vida me ensinou na dor. Menina, amor que te afasta de Deus. Pode até parecer doce no começo, mas vira fel no fim. Não dava conselhos, por amargura, mas por sabedoria, porque quem já queimou a mão aprende a reconhecer o calor antes da chama. João Miguel virou rapaz. Primeiro emprego foi numa farmácia. Depois passou num concurso. Estudioso, sério, respeitador. Nunca me deu desgosto. Um dia, com lágrimas nos olhos, ele me disse: Tudo o que sou, devo a você, mãe. E eu pensei comigo: se o pecado gerou isso, então Deus realmente transforma cinza em ouro. Nunca contei a ele toda a verdade. Não por medo, mas por amor. Alguns fardos uma mãe carrega sozinha, porque o coração do filho não foi feito para sangrar com o peso dos erros da mãe. Meu nome, que antes foi falado em cochichos, passou a ser dito com respeito. Na feira me chamavam de Dona Rita, a costureira. Na escola, mãe de João Miguel. Na vida, apenas uma mulher que escolheu seguir, mesmo quando o mundo queria que ela parasse. E foi assim que eu renasci. Não por milagre, mas por persistência e por amor. O tempo não apaga tudo, ele enterra. Mas às vezes, as chuvas da vida desenterram o que a gente achou que jamais voltaria. Foi numa tarde morna, já com os anos pesando nos ombros, que recebi o convite. Um bilhete escrito à mão, com caligrafia firme. Estamos organizando a celebração dos 70 anos da paróquia de Santa Efigênia. Convidamos todos os antigos moradores para uma missa de gratidão, assinado pela nova equipe pastoral. Mas ao pé da página, em letras discretas, Padre Miguel estará presente. Por um instante, o chão se moveu debaixo dos meus pés. O nome que eu não ouvia havia décadas voltou como tambor batendo por dentro. Fechei os olhos, respirei fundo. Eu tinha evitado aquele reencontro a vida inteira. Mas ali, aos 71 anos, com o filho já homem feito e minha alma mais leve,
Senti que era a hora. Voltar não seria fácil, mas às vezes a ferida só cicatriza de verdade quando a gente encara quem a fez. Na manhã da viagem vesti meu vestido azul escuro, amarrei os cabelos num coque simples, peguei minha bolsa de pano e fui. Santa Efigênia parecia menor, mais silenciosa. As casas estavam mais velhas, mas o cheiro do café no ar era o mesmo. E ao dobrar a esquina da pracinha, vi a igreja, branca, linda, intocada pelo tempo. Entrei devagar, com o coração nas mãos. A missa já tinha começado. O coral cantava baixo. E então, lá no altar, o vi. Padre Miguel. Mais velho, claro. Cabelos grisalhos, ombros caídos, mas os mesmos olhos. Quando nossos olhares se cruzaram, ele hesitou por um segundo. Apenas um segundo, mas eu vi. Ele me reconheceu. Após a missa, muitos se aproximaram para cumprimentar. Mas quando tudo se acalmou, ele veio. Rita, disse como quem resgata um nome sagrado. Padre Miguel. Respondi com voz firme. Ficamos em silêncio por um instante longo. Os olhos dele estavam marejados. Eu soube sobre seu filho, disse ele. Assenti. João Miguel. É homem de bem. Melhor que nós dois juntos, padre. Ele baixou os olhos. Me perdoe. Não sou Deus para perdoar pecado de padre. Falei, mas com ternura. Mas sou mulher e mãe. E hoje eu entendo. A fraqueza foi dos dois. Ele sabe? Não. E não saberá. Essa dor foi minha. E foi o que me fez forte. Ele respirou fundo. Olhou o vitral acima do altar. Eu nunca mais fui o mesmo. Nem eu. Respondi. Mas Deus... Ele escreve certo até por mãos trêmulas, padre. E escreveu. Mesmo no meio da lama. Nos despedimos com um aperto de mão demorado. Sem beijo. Sem lágrima. Só a paz de quem entende que o passado não se muda. Mas pode ser redimido. Na volta, sentei no banco do ônibus e deixei uma lágrima cair. Não era tristeza. Era libertação. Depois de tantos anos, aquela história estava, enfim, inteira. Alguns reencontros não trazem respostas, mas libertação. Se esse capítulo te emocionou, curte o vídeo. Comenta aqui embaixo com um Eu entendo, Dona Rita. E não esquece de se inscrever no canal. Falta pouco para você ouvir o milagre que nasceu do erro. Olhando para trás, eu entendo o que antes me parecia castigo. O erro não deixou de ser erro. Mas o que Deus fez com ele, isso sim foi milagre. Passei boa parte da minha vida me perguntando por quê. Por que Deus permitiu aquele amor? Por que ele não impediu aquele beijo? Por que o silêncio dele quando eu mais gritei no meu coração? Mas agora, com os pés firmes na terra e o olhar acostumado às cicatrizes da alma, eu vejo. Não era Deus ausente. Era Deus permitindo que eu vivesse uma história que seria semente. João Miguel, meu filho. Fruto de um amor impossível. Filho do meu pecado. E ao mesmo tempo da minha entrega. Ele nunca foi motivo de vergonha. Foi minha redenção. Foi por ele que eu me levantei da lama. Foi por ele que eu enfrentei o mundo de cabeça, erguida. Foi por ele que eu descobri que a força da mulher não vem do que ela tem, mas do que ela suporta em silêncio e transforma em vida. Hoje vejo nele tudo o que eu quis ser. Honesto, firme, bondoso. Ele é o que o pai deveria ter sido. É a versão restaurada da história quebrada que vivemos. E eu, com minhas mãos marcadas de trabalho e minha alma lavada por lágrimas antigas, digo com convicção: Deus tira mel do espinho. Deus transforma tropeço em caminho. Deus faz do erro testemunho. Se eu pudesse apagar o que vivi? Não, porque apagar seria matar o que nasceu disso.
Nem todo amor é para ser vivido. Alguns amores vêm para ensinar, outros para alertar e alguns para gerar milagre. Eu não sou santa, não fui perfeita, mas conheci a graça, não como conceito, mas como experiência. A graça que me sustentou quando a culpa me paralisou. A graça que me cobriu quando o mundo me virou as costas. A graça que me deu um filho quando eu só esperava julgamento. Talvez você que me escuta agora tenha vivido também algo que carrega como cruz. Talvez tenha cometido um erro do qual ainda não se perdoou. Mas escuta essa velha senhora que já viu muito nessa vida. Até do pecado, Deus faz propósito. Até do silêncio, Deus gera testemunho. Até do escondido, Ele revela a glória. João Miguel foi meu milagre escondido. Minha flor nascida do chão seco. Meu altar depois da queda. E hoje eu não conto essa história para escandalizar. Conto para libertar. Porque às vezes o que nos prende não é o que vivemos. É o que calamos. E eu cansei de calar. Hoje deixo o mundo saber. Mesmo do meu erro, Deus fez vida. E da minha dor, Ele tirou o milagre. Cheguei no fim dessa história com os olhos úmidos e o coração mais leve. Porque guardar por muito tempo um segredo pesa. Mas contar liberta. Hoje, sou só uma senhora sentada numa cadeira de balanço, com os pés inchados e o coração cheio de lembranças. O cabelo já tá branco, a pele marcada, mas a voz ainda carrega a verdade. E a verdade é essa. Eu vivi um amor impossível. Não o desejei, não fui atrás, mas vivi. E dele nasceu uma vida. E dessa vida nasceu tudo que eu sou. Não espero julgamento. Já fui julgada demais. Não espero aplauso. Essa história não é troféu. Só espero que, de alguma forma, ela encontre morada no coração de quem também carrega silêncios. Porque eu sei que não sou a única. Sei que tem muita gente aí, ouvindo do outro lado, que viveu um amor que não pôde ser. Um encontro que veio na hora errada. Um sentimento que não coube na caixinha da moral e da religião. Uma escolha que teve consequências, mas que também revelou beleza, mesmo na dor. E é por isso que eu te pergunto agora, com a voz mansa de quem já viu muito nessa vida. E você, já viveu um amor impossível? Aquele que ficou guardado, que ninguém nunca soube. Aquele que deixou cicatriz, mas também floresceu em lição. Aquele que você nunca esqueceu, mesmo tentando com todas as forças. Me conta. Não precisa contar. Tudo. Mas me diga de onde você está ouvindo essa história. Sou só uma velha senhora com uma história para contar. Mas hoje, você foi minha companhia. E isso vale mais que ouro para quem passou tanto tempo calada. Obrigada por me ouvir, por me deixar abrir o coração, mesmo que em palavras. Espero que, ao terminar essa história, você não me veja com olhos de julgamento, mas com olhos de compaixão. Porque, no fim das contas, somos todos pecadores caminhando em busca de redenção. Se Deus usou a minha história para tocar o seu coração, então valeu a pena cada lágrima, cada silêncio, cada perda. Porque não há dor que Deus não possa usar. Não há erro que Ele não possa transformar. E não há passado que Ele não possa redimir. A vida me ensinou isso. E hoje, eu ensino a você. Com carinho, Dona Rita, 71 anos. E uma história que agora não é mais segredo.